dia, gente! Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô ótima, graças a Deus. Então, estamos aqui apresentando mais um Pod Deles. Hoje eu trouxe duas convidadas incríveis, lindas, maravilhosas. Podem entrar, meninas! Olá! Bom dia, como vocês estão? Bom dia! Bom dia! Prazer. Fiquem à vontade, prazer. Ai, obrigada. Então, podem se apresentar, com que vocês trabalham? Oi, gente, meu nome é Ana Linhares, eu sou historiadora há mais de 10 anos e eu sou simplesmente apaixonada pelo que eu faço, gente. Daqui a um mês eu faço 35 anos, gente, essa carinha aqui engana, viu? Mas hoje a gente tá aqui pra fazer uma análise, eu vou fazer com uma visão mais historiadora, mais histórica, sobre o livro Quarto de Despejo. Eu sou a Maria Júlia, eu sou analista de livros há 5 anos, eu tenho 25 ainda, eu sou um pouco mais nova, minha cara parece que é mais velha, mas eu vou analisar uma forma mais crítica e também com olhares de alguns leitores, porque como eu sou analista, eu capto alguns comentários e vou trazer para vocês também. Meninas, é um prazer ter vocês aqui no nosso pod. Nosso não, meu pod, porque só tem eu. Mas é um prazer ter vocês aqui hoje. Eu vou adorar falar sobre o assunto. Então, agora começando com a historiadora Ana. Bom dia, Ana. Então, para você que pesquisou muito sobre esse assunto, qual que é o seu pensamento sobre isso? Primeiramente, bom dia, Fiel. Bom dia pra você que tá aí assistindo. Queria dizer que é um prazer imenso estar aqui participando do podcast hoje. E que é um prazer enorme também poder estar contribuindo com o que eu acho, o meu conhecimento e minha visão sobre o livro. Então, durante o livro, né, esse é um livro que traz pra gente um mix de sentimentos. E eu acho que cada pessoa que lê vai ter um tipo de reação, vai interpretar de uma forma. Mas aqui eu vou estar falando a minha visão de acordo com os meus conhecimentos. E durante o livro teve momentos, teve frases que me marcaram muito. E eu vou falar alguma delas e explicar o que eu pensei sobre. Eu acho que são frases que vale a pena a gente parar, pensar e refletir, porque são coisas que acontecem até muitas vezes ainda na nossa realidade, né? Às vezes a gente pensa que é uma coisa super distante, uma coisa que tá totalmente fora da nossa vida, mas muita gente acaba passando por essas situações e muitas vezes a gente nem para pra pensar sobre isso. Então esse livro, principalmente, ele gera muitas reflexões, faz a gente colocar um pouco a mão na nossa consciência e pensar sobre muita coisa. Mas sem enrolação, vamos lá para as frases que mais eu achei impactantes. Tem uma parte que é a Carolina, que é a mulher que escreve o diário, que ela convive, tem uma rotina na favela. Ela diz: quem governa o nosso país é quem tem dinheiro. Isso é uma coisa que tem muito a ver desde dos períodos antigos da história, porque sempre, entre aspas, todo mundo tem uma visão que os ricos mandam, que os ricos governam e que a população, aqueles que mais trabalham, são os mais pobres. Isso é uma questão a ser muito discutida, eu acho, porque para onde vai tanto dinheiro do nosso país? Essa renda está bem distribuída? Eu acredito que muitos brasileiros têm essa dúvida também, se perguntam sobre essas questões. Eu acho principalmente que a política do nosso país ela é desestruturada, e porque se fosse realmente um país igual, não teriam essas condições que acontecem na favela, por exemplo. Tá bom, Ana, obrigada. Bom, e levando algumas frases da Ana também, a gente reclama muitas vezes de barriga cheia por conta que a gente fala: ai, minha mãe não me dá dinheiro pra isso, eu não tenho dinheiro para aquilo, mas tem pessoas que trabalham e às vezes no final da tarde, da noite, não tem o que comer, tem que sair embaixo de chuva, embaixo de sol, 40 graus, não importa, elas têm que sair porque elas têm que comer. A Carolina ainda conta na história que saía às sextas-feiras para poder pegar mais dinheiro, catava mais papéis, mais ferros para poder vender, para não ter que precisar sair aos sábados e aos domingos, para ela meio que ficar em casa descansando, mas ela usava esse tempo às vezes para escrever, para cuidar dos filhos e fora as brigas que geravam na favela. Mas você acredita que tem como criar alguma lei, se eles olharem as situações que as pessoas vivem, né, nessas favelas, assim, tem alguma coisa para fazer? Uma lei que você acha que iria mudar tudo, assim, a situação deles? Uma lei, na minha visão, como analista, eu acho que não. Por conta que nem sempre as pessoas seguem leis, e mesmo que as leis criadas, muitas vezes elas não saem do papel. Elas apenas estão lá na Constituição ou em algum lugar,
mas elas só ficam lá. Tipo, as pessoas não cumprem, também não tem uma fiscalização para saber se aquilo tá acontecendo ou não. Inclusive, a favela do Canindé, ela foi desmanchada para poder criar a avenida, e no caso essas pessoas ficaram sem moradia, já não tinham moradia, e o pouco que elas tinham tiraram delas. Então é muito difícil, o governo acho que tem que começar aos poucos. A Ana que vai saber melhor falar disso, porque ela é mais apropriada pelo assunto, mas eu acho que leis acho que não resolveria totalmente. Acho que existem outros meios para poder combater isso. Então, gente, retomando, né, o que a Maria disse, tem uma parte do livro também que a Carolina cita a seguinte frase: marginal não tem nome. E outra parte do livro que também me marcou muito foi: ouvir as mulheres do depósito dizer que o senhor João da Rua do Porto faleceu e que ficou 2 dias aguardando recursos para ser sepultado. Isso vai muito da questão também de empatia, de desumano que chega a ser as condições de uma favela. Muitas vezes a Carolina fala, né, coisas assim absurdas que a gente pensa até que não é real. Mas infelizmente isso era real na realidade deles. E essa questão de marginal não tem nome é que muitas vezes as pessoas discriminam, as pessoas têm preconceito só por ser pessoas de classes sociais inferiores, acham que não são ninguém, que tá no direito de fazer o que quer. E por ele ser um lugar muito pobre, às vezes faltam até condição para registro civil e tudo mais. E as pessoas vivem como ninguém, literalmente, porque a base do que leva a gente a ser um cidadão é nosso registro, nossa certidão de nascimento, nosso registro geral. Então, se essas pessoas não têm acesso nem a isso, elas são levadas como realmente ninguém. E essa parte que a Carolina cita é que o senhor faleceu e ficou 2 dias, foi um total descaso com um ser humano, porque, cara, se a gente para pra pensar o quão absurdo é isso, porque uma pessoa até depois da morte, ela não teve os seus direitos, ela não teve a dignidade de ser sepultada, de ter aquele momento de luto, e isso é realmente uma situação chocante e extremamente triste. Sim, realmente, Ana. Então, meninas, quais sentimentos e reflexões que o livro causou em vocês? Bom, pra mim, que sou uma analista de livros, né, causa muita tristeza e revolta, porque você vê os políticos indo lá na favela pra poder fazer campanhas e comprar o povo. Muitos políticos da época foram eleitos por conta que eles foram na favela tentar cativar o povo, eles conseguiram. Só em época de eleição, os políticos davam um parecer na favela. Isso, tentando comprar votos dos mais pobres, dos mais vulneráveis, fazendo promessas ilusórias. Exatamente. Então, que isso acontece e, tipo, é muito triste viver essa situação. E o sentimento é muito triste, porque você vê que ela fala que, tipo, os filhos não têm o que comer. Tem uma frase que ela fala que quando tem arroz e feijão é um dia feliz pra eles, pros filhos dela. Porque eles não têm o que comer. E quando tem arroz e feijão é algo incrível. Porque ela fala que eles comem farinha, que eles comem osso, que ela pega no lixo. A prefeitura tinha até proibido deles pegarem lixo. Tava mandando o açougue jogar em outro lugar para eles não ter doenças. Mas acaba que tira o alimento deles. Quer ajudar, mas também atrapalha. Porque tira o sustento deles de comida, mas também não dá outra. Não dá um dinheiro ou dá uma carne, distribui cestas básicas. Eles só tiram e deixa os favelados sem nada. Então acaba que... Deus dará, né? Isso. E pensar Se que é vira. algo, tipo, comer arroz e feijão num dia em casa é algo normal. Todo dia tem, né? Ai, tem De arroz, novo, feijão mãe. e batata palha. Ai, mãe, de novo. Mas que é isso? Ah, não. Todo que é dia. Isso? Todo dia. Quando a gente acha o máximo quando a gente compra pizza no final Algo de semana. diferente, um lanchão, delícia. Não, depois daqui a gente vai comer uma pizza. Nossa. É um absurdo, tipo assim, surreal um dia que tem arroz e feijão, que na nossa realidade, pô, é o alimento mais comum, entre aspas. A maioria dos brasileiros come arroz e feijão todos os dias. Arroz, feijão, bife, batata frita. Exatamente. E um pensar ovinho. que eram gente como a gente vivendo essa realidade, né? E muitas vezes, durante o livro, eu me coloquei no lugar da Carolina, porque ela é mãe de 3 filhos. Se eu não me engano, o mais velho tem entre 11 e 12 anos.
E muitas vezes até os próprios filhos dela, por estar crescendo nessa realidade, tomando todas as influências desse lugar, muitas vezes acabam sendo rude até com a própria mãe e reclamando e questionando da situação que eles vivem. Eu não tiro a culpa deles, afinal são crianças, cresceram ali e a gente é influenciado pelo nosso meio. Mas eu me coloco muito no lugar da Carolina, como que é pra uma mãe ouvir isso, né? Porque pelo menos a minha mãe sempre disse que ela tira dela para dar pros filhos. E eu via muito isso no livro da Carolina também, porque mãe é mãe, né? Mas infelizmente, mesmo ela fazendo de tudo, ela, cara, todo dia ali trabalhando, buscando sustento, buscando o melhor, devido às condições, raramente era suficiente para dar um mimozinho qualquer pros filhos dela, sabe? Não que ela tenha essa obrigação, mas eu acho que como mãe, muitas vezes no livro eu percebo essa necessidade dela de querer dar uma vida melhor pros filhos. Exatamente. Tem uma frase que a Vera fala: mamãe, me vende pra Dona Julita. Vera é a filha caçula. Isso. A Vera pede pra Carolina vender ela pra Dona Julita por conta que lá tem comida gostosa. E como a Ana falou, a mãe, ela tira dela pra dar pros filhos, ela deixa de comer pros filhos terem o que comer, e acaba que a filha ainda fala isso. Tá na pele dela, deve ser horrível, ela trabalha, ela tenta, mas às vezes não é suficiente pros filhos. Até entendo, eles são crianças, eles só querem comer, eles só querem se alimentar. É difícil você ouvir sua barriga roncar e, não ter o que comer. A gente sabe falar sobre esse assunto, mas não sabe o que é realmente passar. Só quem realmente vive, quem realmente sente. A pessoa que pode falar com verdadeira sentimento. E propriedade nesse assunto. E é isso. Tá, então, vocês já pensaram em alguma coisa, assim, que possa ajudar, né, a melhorar essa situação? Assim, algo, não necessariamente que vocês precisam fazer pra melhorar, mas uma ideia, assim. Então, acho que a sociedade, a política, o Estado, o governo, eles têm que caminhar lado a lado e não ser uma disputa de poder, não ser uma disputa de quem é mais rico, de quem tem mais, de quem não tem. Eu acho que, todo mundo devia de verdade se unir, abrir o coração e realmente buscar, soluções cirúrgicas, soluções pontuais para isso. Porque, apesar dessa favela já ter sido dizimada, ainda existem favelas no Brasil e pessoas que muitas vezes a gente nem fica sabendo que passa por essas situações. Então é tudo questão de também conscientizar, né, a população sobre todas essas questões, porque muita gente vive ali no seu mundinho, vive dentro da sua casa, com seus luxos, e poucas vezes para pensar que o outro num dia de chuva pode estar na rua, que o outro num dia pode levantar sem ter o que comer, pode levantar sem saber se naquele dia vai conseguir algum dinheiro para suas necessidades básicas. E também o governo deveria se impor mais em relação a isso, porque isso é uma crítica na minha visão. Se você não concorda, tudo bem, mas para mim o governo está muito mais focado em ter dinheiro, em patrimônio, do que em ser mais humano, em lembrar que uma sociedade só funciona se todo mundo estiver ali no mesmo nível, estiver com as mesmas oportunidades. E a gente sabe que não é assim. Cada um tem sua vida, cada um vive um modo diferente, mas a questão de falta de oportunidade, muitas vezes, para essas pessoas de poder sair desses lugares, de ter condição para ir para lugares melhores. E não estou falando que é só papel do governo isso, mas também papel da população, aquele que puder sempre tá fazendo campanha, sempre tá podendo ajudar da forma que pode, porque se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue algo muito grande, a gente consegue algo muito maior. Exatamente. Na escola onde a gente estudava quando a gente era pequena, né? Pequena não, adolescente. E pequena, nem do primeiro aninho. Uhum. E na escola, no inverno, a gente arrecada agasalho, a gente arrecada óleo. Às vezes a gente foi até fazer umas competições pra, se ela quer arrecadar mais alimento, ganha motivação. Ganha tal coisa. Porque isso motiva as pessoas a ajudar umas às outras. A gente fazia muitos projetos. A gente já enviou muitas toneladas. A gente, quando teve 2023, um desabamento em Santos, muitas famílias ficaram sem o que comer, ficaram soterradas, ficaram presas, não conseguiam sair.
A nossa escola, que era o SESI, ajudou, enviou alimento para eles. A gente conseguiu toneladas de coisas, tanto de alimento como coisas de higiene pessoal. E foi incrível isso. E viver numa situação como essa é uma coisa muito triste. A Carolina fala em uma das frases que isso aqui é lugar para os porcos viverem, porque é uma situação muito crítica, é um lugar muito sujo, é um lugar que não tem cuidados. Tipo, eles moram no barro, não em cima de lona, casas feitas de placa, em barranco, como aconteceu em Santos, que desmoronou tudo caiu, porque não tinha uma inspeção, não tinha onde eles ficarem, e onde eles ficavam era um lugar péssimo para se viver, e acabava que eles viviam em condições críticas. Realmente condições desumanas, né? Sem o básico de saneamento, sem o básico de condições mínimas para um ser humano ter uma vida digna, né? Sim. Então, continuando assim, mais nesse assunto, se vocês vissem alguém nessas situações em favelas, ou alguém pegando latinha, lixo, que é bem comum de se ver nas ruas hoje em dia, né? Bem normal ver alguém mexendo no lixo. E o que é mais triste você fica até bravo de quando ver... você vê alguém mexendo no lixo, fala, nossa, tá mexendo no meu lixo, bagunçou, meu lixo. jogou no lixo, jogou no chão, perdão. A pessoa às vezes só tá tentando procurar alguma coisa pra ela comer, pra ela ter o que comer, e a gente, tipo, não tem esse pensamento. Porque não é nossa realidade, né? Sim. Aí se vocês vissem alguém nessa situação, assim, muito necessitado, sabe? Aquela pessoa que você vê e fala, nossa, essa precisa de muita ajuda. Vocês fariam o quê? Vocês dariam comida, dinheiro? Porque muitas das vezes, quando você dá um pouco de dinheiro, a pessoa vai, ao invés de comprar uma comida, uma roupa, algo assim, ela vai lá e compra droga ou compra bebida. Então, se vocês vissem, vocês dariam comida de uma vez ou dariam logo, tipo, um pouco de dinheiro? Bom, dependendo se eu ver que a pessoa realmente é uma pessoa que precisa do dinheiro. Se eu puder, eu ajudo com cestas básicas. Agora eu tô tendo mais condições, né? Quando eu era adolescente, eu queria muito ajudar essas pessoas, mas a minha família não tinha tantas condições. Minha mãe era empregada doméstica e meu pai era mecânico, agora eles estão aposentados. Mas agora eu tenho uma condição melhor. Se eu puder ajudar, eu vou sempre ajudar. Se vê uma pessoa nessas condições, eu acredito que eu ajudaria com uma cesta básica, daria um lanche pra pessoa na hora, né? Porque a Carolina fala várias vezes no livro que ela fica tonta, que ela quase desmaia de tanta fome. Porque ela real não tem o que comer. Ela tira dela pra dar pros filhos. E às vezes ela acaba passando até mal porque ela não come. E eu daria um lanche pra pessoa, ajudaria com dinheiro caso ela precisasse. Daria cesta básica, ajudaria a pessoa a organizar um pouco melhor a vida. Eu tentaria ajudar a pessoa de alguma forma, porque é ajudando o próximo que a sua vida vai pra frente. Se você querer só o mal do outro, geralmente sua vida não vai pra frente. É só você fazendo coisas boas que você caminha sempre. Realmente, muitas pessoas falam, eu não vou ajudar porque eu não tenho condição, eu não tenho dinheiro, mas muitas vezes ali na realidade da favela, mesmo eles tendo o pouco que eles têm, eles ainda dividiam. Então, acho que se cada um puder ajudar com o mínimo que for, a gente consegue fazer muita diferença. E muitas vezes, muitas pessoas têm tudo, têm muita condição, mas despreza o próximo. Vê literalmente essas pessoas de renda mais baixa como nada, né? Muita gente acha que dinheiro é ter tudo e ser melhor que os outros. Mas se cada um fizer um pouquinho, ajudar com o que puder, já faria uma diferença enorme. E numa visão mais geral em relação ao governo e tudo mais, eu também acho que é de extrema importância o investimento em educação, o investimento em ensino de qualidade para a população, porque, para mim, o que salva a humanidade é o estudo. Porque pessoas estudadas, não precisa ser Einstein, não precisa ser inteligente, mas uma pessoa que ela tem um conhecimento básico sobre as coisas, uma pessoa que estuda, uma pessoa que está bem informada, ela não se deixa os outros passar a perna, ela é uma pessoa que sabe analisar situações, ela é uma pessoa que ali, sabe, tá engajada realmente com as coisas da atualidade, e é muito mais fácil também as pessoas terem mais oportunidades, pessoas estudadas. Por exemplo, hoje em dia tem muita busca de trabalhar com tecnologia, pessoas capacitadas para trabalhar com tecnologia.
Então, eu acho que se investirem em educação, por exemplo, investirem nessa questão de levar esse conhecimento, levar esse ensino para jovens, adolescentes que vivem em condições de pobreza, poderia futuramente gerar empregos, gerar até mão de obra, que muitas vezes o Brasil tem que pegar de lugares de fora por não encontrar mão de obra, pessoas capacitadas que tenham isso aqui. Então, assim, para mim, o investimento em educação é extremamente importante, porque quando as pessoas estudam, elas têm mais oportunidades de sair dessas condições e muitas vezes a gente escuta por aí, quem não estudou não tem nada, não é nada. E é uma forma grosseira, mas se for parar pra pensar, o estudo muda sim a vida das pessoas e eu acho isso de extrema importância. Então, o papel do governo, né, implantar mais esse investimento em educação. Exatamente. Eu também. O entrevistador, o repórter que vai lá na favela, quando ele conhece a Carolina, ele fala, né, no depoimento dele, que a Carolina estudou muito pouco, não sei até que grau que ela foi, mas ela era uma pessoa com muito pouco estudo. O livro que a gente leu, ele tinha alguns. Eles editaram algumas frases. Mas você percebia que ela não sabia utilizar a vírgula, ela colocava sempre ponto. Ela começava uma frase, ao invés de ela colocar vírgula, ela colocava ponto, 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 ponto. Ela escrevia muitas frases erradas e é isso que a Ana falou. Tipo, uma pessoa que tem estudo, pode ter tudo na vida. A Carolina, ela não tinha tanto estudo, mas o pouco que ela tinha, ela conseguiu mudar um pouco a vida dela. Não muito, não 100%. Mas ela conseguiu reconhecimento, ela ficou muito famosa. E esse livro é um livro incrível, lindo, com muitas frases que você pode refletir. É um livro pensativo, que você fala, caraca, como, tipo, eu falava, nossa, reclamava da vida e eu tava deitada embaixo do ventilador. E a chuva tava caindo lá fora e eu tava sequinha. A Carolina, não. Ela conta que chovia, alagava tudo, ela tampava um buraco, tinha que ir atrás de outro com a outra panela. E eu vivia em condições horríveis. A gente sempre reclama, mas Reclama de barriga cheia. A gente sempre tá no bem bom e a gente sempre reclama. É um livro que tira muito a nossa mente da zona de conforto, né? Exatamente. Pelo menos eu tive essa sensação. Sim. Porque, cara, você vai lendo aquilo, você vai parando pra pensar, tipo... Não é uma leitura fácil, gente. Não vou mentir pra vocês, não é uma leitura fácil. Muitas vezes, quando eu tava lendo o livro, chegava até a me dar uma coisa assim no estômago, de tanta aflição, de tanta ansiedade, angústia, esses pensamentos. Mas é um livro que vale muito a pena ler pra justamente a gente parar e pensar sobre essas questões. E voltando novamente à questão da educação, acho que é de extrema importância os professores, educadores, recomendar a leitura desses livros, trabalhar em cima desses livros que abordam esses temas políticos, sociais, para que muitas vezes os alunos, desde cedo, começam a abrir a mente sobre isso, começam a formar uma visão argumentativa sobre isso, porque a população tem que ter essa voz, a população tem que ter esse conhecimento para sair do lugar, para evoluir. Porque se todo mundo continuar quieto, continuar aceitando e tá achando isso como normal, não é comigo, não tem problema. Fica confortável, Exatamente. Não tem a empatia de tentar cuidar do outro ou tentar ajudar o outro. A pessoa fala, não é comigo, tá tranquila. A mesma coisa que eu ver uma pessoa passando necessidade e falar, não sou eu, então foda-se, vou passar andando... Tô nem aí com a pessoa. Desculpa pelo palavrão pessoal. Mas vai ser bem assim que as pessoas pensam hoje em dia. O mundo, às vezes a minha mãe falava que o mundo tava perdido. Porque é muita falta de empatia que as pessoas têm umas com as outras. Tem gente que tanto faz. Não é comigo. Não tem problema. Tô nem aí pro outro. Tá passando fome porque ele não estudou, ele não correu atrás. Às vezes a pessoa não teve oportunidade. Igual a Ana falou. O governo não incentiva as crianças a estudarem. As crianças têm que parar de estudar para poder ter o que comer. Porque o governo não dá essa ajuda. Então, as crianças param de estudar, vão trabalhar, e aí não é culpa deles. Querendo ou não é culpa de ninguém, mas a gente precisa ajudar um ao outro, né? Eu acho que a questão é que não tem um culpado pontual. Eu acho que isso é uma coisa que vem desde o passado. É uma coisa que vários fatores foram juntando e agregando e acabou virando essa bola de neve. Mas nunca é tarde pra gente correr atrás do prejuízo. E
Uma questão que me chama muita atenção no livro também é que, além da população ali das favelas ter que passar toda essa necessidade, com falta de dinheiro, com fome, falta de qualidade de vida realmente, porque eles viviam, como o Maju falou, como porcos, né? E era a questão da agressão, que não sei se devido a tudo aquilo que acontecia, toda aquela rotina exaustiva, eles se tornavam pessoas muito amargas, pessoas muito agressivas. E durante o livro, a Carolina faz diversas menções de brigas, de mortes e, assim, coisas terríveis, absurdas. E também é muito nítido no livro a agressão com a mulher, né? Exatamente. Várias vezes, o marido batendo na mulher e gritaria e virava todo aquele caos. E era algo comum pra eles, na verdade, era meio que uma festa. Um casal começava a brigar, eles corriam pra rua pra, ao invés de separar a briga ou evitar que algo pior acontecesse. Era um entretenimento. Era um entretenimento, porque o homem arrancava a roupa da mulher, eles se batiam, ele machucava ela e as crianças assistiam aquilo, pequenos, grandes, adolescentes, adultos, não importava a idade, todo mundo tava lá assistindo, todo mundo achava um máximo aquilo, e é algo horrível pra nossa sociedade, isso é um espelho do que a gente é hoje. Porque até hoje a gente vive isso, talvez não entretenimento hoje em dia. A questão do machismo. A questão de que existe ainda agressão contra as mulheres, a mulher ainda é colocada como inferior. E isso mostra o quanto a sociedade é antiga, porque o livro se passa em 1950 e alguma coisa. Estrutural, né? Isso. Uma coisa que acontece desde o passado. Exatamente. E a história se passa em 1950 e alguns anos, eu não lembro, me recordo agora. Mas, tipo, a gente tá avançado nisso já. E a sociedade é tão desenvolvida para certas coisas, mas ainda tão atrasada em certos quesitos. Exatamente. A gente vive numa sociedade muito antiga. Essa frase mostra muito o que a gente é. Tipo, um homem batendo uma mulher, ela mereceu. Ela tava pedindo, com certeza. Ela deve ter feito alguma coisa pra ele. A gente não se toca. Ou tem uma pessoa apanhando, tem uma mulher apanhando. Não, a gente só pensa, ela fez. A gente não me inclui nisso. Mas muitas pessoas com pensamento machista vai pensar, ela fez alguma coisa, ela mereceu. Ele tá colocando o casamento na linha, ele tá cuidando da casa, ele tá pondo as coisas em ordem. Ele que impõe as regras, então ele tem que educá-la. Exatamente. Eu acho que educação a gente aprende com os pais e não com o marido. E eu acho errado até bater nos filhos. E ainda mais apanhar do seu próprio marido, que era uma pessoa que você tinha que dividir a sua vida, que você tinha que amar ela. E a pessoa que você ama faz isso com você. Você vive num relacionamento extremamente abusivo, onde ele controla você. E isso é uma coisa que vive até hoje. Muitas mulheres. E se você conversa com ela, a pessoa acha que você tem inveja do relacionamento, que você só quer atrapalhar, que você só quer acabar com o relacionamento dela. E acaba que te culpa ainda por você estar indo ajudar. Então é muito difícil de ir organizando essas coisas agora, mas lapidando aos poucos dá. E também muitas mulheres, por ter toda essa pressão imposta sobre elas muitas vezes passam por situações abusivas e têm medo de denunciar e não denunciam e pensam que isso vai ser pior, gerar mais transtorno. Isso são pensamentos que têm que ser desconstruídos totalmente, porque essa questão da mulher ser vista como inferior começa desde os princípios da história. E olha o tanto de tempo que já passou e é realmente frustrante saber que esse tipo de pensamento ainda existe na nossa sociedade atual, que era para ser uma coisa tão desenvolvida, é tão desenvolvida em áreas tecnológicas, área da saúde, mas e essa área social, essa questão de ser mais humanos? Eu acho que a sociedade ainda precisa evoluir muito. Exatamente. Precisa muito. Então, meninas, basicamente foi isso, as perguntas. Vocês têm alguma coisa a mais pra falar, que vocês precisam falar do livro? Eu adorei muito a entrevista, o lugar é muito aconchegante, inclusive eu adorei que tinha água, porque a minha garganta seca muito rápido. O máximo obrigada. É deixar vocês confortáveis, né? Obrigada, foi muito bom comentar sobre esse livro com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês vão atrás do livro, procurem saber mais sobre livros desse gênero, porque é muito bom a gente começar a ter pessoas com esse tipo de pensamento, lapidar as crianças e depois ir para as mentes mais adultas,
porque a gente começando desde a Tudo base. começa na base, né? Isso, a gente começando da As base. crianças são o futuro, né? Exatamente. Sim, exatamente. E- Futuro da geração. Queria falar que foi um prazer pra mim também estar aqui. Falei um pouquinho demais, gente, mas eu espero que em momento nenhum eu tenha falado alguma besteira. Se eu falei, vocês me perdoam. Lembrando que é a minha opinião, você não é obrigada a concordar, tá? Mas Exatamente. eu tô aberta a conversas sobre esses diálogos. E realmente eu recomendo muito que vocês leiam esse livro. Não tô falando aqui pra ser algo clichê, mas é um livro que realmente ele abre muito o pensamento, ele puxa você da sua zona de conforto, ele te faz refletir. Exatamente. Ele te faz até olhar o mundo com outros olhos, porque é realmente o jeito que ela conversa no livro é muito real, é muito humano e te envolve muito. E eu amei, você é uma fofa. Assim, Ai, você é muito Obrigada. Quero fofa. voltar mais vezes, viu, gente? Deixa aí que Obrigada. vocês gostaram da minha presença, viu? Até eu vou ler esse livro, porque eu não li, né? Eu já ouvi falar, assim, mas eu não cheguei a muito ler. bom. Eu vou ler, sim, porque a história parece algo Ele tem bem... até em PDF disponível. Ah, sim. Nossa, então eu vou baixar, porque eu não sei se eu tenho muita grana. Celular aí, gente, bora baixar, bora ler. Essa meia hora aí do teu dia que você não faz nada, viu? Gente, pouquinho tempo. Pôr A a mente gente... pra trabalhar, gente. Não é só ficar vendo Importante, TikTok, né? não. viu? TikTok, Instagram. viu? A gente vê bastante, mas vocês têm que ver também, ler um livro, sair um pouquinho das ondas. Mostra pro filho de vocês uma leitura. Bora ler. Encaixa gente, na bora rotina, ler. dá um jeitinho aí. Uma leitura em família. Não vai ser uma coisa assim super legal de ler, mas garanto que no final vai valer muito a pena. Interessante. É um livro que constrói conhecimento, gente. Exatamente. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Obrigada a todos que assistiram esse podcast. Tchau, E aqui eu posso encerramos. podcast ali, viu, gente? E por aqui encerramos nossa entrevista sobre o quarto de despejo. E revolta ainda por conta que... Matheus, você fica falando... Continua, cara. Eu tô falando com a Ana Júlia. Mas você falou comigo, eu fiquei o tempo todo assim com você, ó. Que você é boba. Tentando entender o que Dessa você tá parte, falando. pode filmar as duas, que eu vou É, então. interagir, a Maju interage com o que eu Isso. falo. Eu só fiz assim, tá pegando as duas. Tá bom. Não, eu vou saber o que é isso. Fiz Então pra vai. ela, cara. Você já tava falando. Tá bom, vai, voltando. Faz a pergunta de novo. Por conta que... Caralho. Calma aí. Começa do começo. É meio difícil Você começar quer do cocaína, final. mano? Pera, vou Não bater era só palmas. isso. Olha o cachorro. Filho de uma puta. Opa, desculpa. Olha o cachorro. Cara, não grita. Cachorro. Ela... Vai, vou fingir que tô fazendo. Pera, tem que bater palma. Testando. Sincroniza dias. Eu converso, né? Tá. Calma, eu tenho que fazer o teste. Bate palma, não tem... Testando, tá bom. Acho que já sincronizou, né? Porque a Então. gente se sente em casa, gente. Pode se apresentar, falar o nome de vocês, o trabalho de vocês, idade.